Amados irmãos, meus amigos das minhas redes sociais, meu canal no YouTube, cujo nome é Pastor Bonifácio, do Instagram, minha página do Instagram é Pastor Bonifácio, do meu Facebook é Valdeci Bonifácio e Reverendo Bonifácio é a minha página no Twitter. Eu estarei nos próximos dias, próximos meses, falando sobre alguns temas modernos, alguns temas bíblicos e alguns temas que eu acho importante esclarecer para você. Eu sou pastor há 38 anos, sou professor também, já há 20 anos, tenho uma certa experiência na área do ensino, na área da formação cristã, seguidor de Jesus. Então eu quero trazer para vocês alguns temas importantes, temas que muitas vezes são geradores de dúvidas, de polêmicas, são muito questionados. Há questionamentos. Muitas vezes são simples, mas eu diria que são temas esclarecedores. Hoje eu vou falar sobre um tema que julgo muito importante. Talvez uma dúvida sua eu quero tirá-la através dessa palavra. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo, em 2 versículos ele diz, Filipenses 4, versículo 11 e 12. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim, de abundância como de escassez. Amém. Muito bem, estamos diante de um texto que Paulo fala sobre contentamento, fala sobre gratidão, fala sobre experiência com escassez e fartura. Tirando por base esse texto, esses 2 versículos, o tema que vamos falar é em forma de pergunta. O tema nosso hoje é uma pergunta, é um questionamento. Certo? É uma inquirição. Ou vamos lá, uma pergunta. É bíblico? É verdade? Ou seja, é permitido um pastor evangélico ficar rico por meio da igreja? É possível um pastor, pela Bíblia, se enriquecer via igreja evangélica? E eu quero dizer para você que essa é uma pergunta fácil de responder, porque um pastor pode ser pastor evangélico e ser rico por meio de uma empresa, por meio de uma fazenda, por meio dele ser um grande empresário, ser um administrador de rendas, antes de ser pastor. Aquele homem, aquele senhor, aquele jovem, herdou uma herança de R$1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão de dólares e foi chamado pelo Senhor para ser um pastor de ovelhas de uma igreja evangélica. Sendo assim, você terá um pastor rico, um pastor cheio do dinheiro. Por ele ter uma herança muito grande, por ele ter uma empresa muito grande, ser sócio, de uma plantação de soja, de plantação de milho, de plantação de algodão, ser um industriário. E assim ele foi chamado para pastorear nesse sistema. Ele já tinha toda essa renda. Ou seu emprego era um emprego de juiz, um emprego de alto funcionário público, um senador da República, um desembargador, um juiz da Suprema Corte, e aí ele já tem uma história
vem de um histórico de muito dinheiro. Certo? Essa é a primeira coisa. Não é proibido ter um pastor possuidor de muito dinheiro. Agora, pegando por base o Novo Testamento, só como pastor tempo integral, só vivendo da igreja, vivendo para pregar o evangelho, sendo chamado para tempo integral, sendo chamado para pastorear o rebanho de Deus, com 5 membros, 100 membros, 1000 membros da igreja ou 20.000 membros da igreja. Você não vê no Novo Testamento um exemplo, e nem no Velho, hein? Pastor, totalmente pastor, que ele não era rei, ele não era patriarca, ele não era fazendeiro, ele não era empresário, mas ele foi pastor, chamado para pastorear. Você não vai ver, principalmente, pegando de Mateus Apocalipse, nenhum pastor rico, riquíssimo, cheio de dinheiro, porque pastoreando ele ficou rico. Porque ele ficou rico ganhando muito dinheiro da igreja. Muito dinheiro. Você vê a segunda coisa que eu quero abordar então. Um pastor chamado para cuidar do rebanho de Deus, ele não pode, ele não deve, e é antiético, é antibíblico, é uma heresia. É uma heresia um pastor ficar rico, ganhar 100 mil, 200 mil, 500 mil reais por mês, 1 milhão, 2 milhões, cuidando do rebanho de Deus. Você pode até ver isso existindo no Brasil, no mundo, você pode até ver isso acontecendo na Argentina, na Alemanha, no Brasil, mas não tem base na palavra de Deus, certo? Você sabia disso? Não tem base na palavra de Deus. Nós não podemos ter um pastor rico ou riquíssimo porque ele ficou rico ganhando da igreja um dinheiro de milionário. Não! Isso não tem base bíblica, isso não é aprovado por Deus, isso não é uma bênção para a igreja e nem para a obra de Deus. Primeira coisa, um pastor pode ser rico, milionário, porque ele já era milionário, ou porque ele ganha muito dinheiro com a sua empresa, sua fazenda, seu banco, né, sua família, sua herança, a sua administração financeira. Antes de ser pastor, ou pastoreando e exercendo uma outra profissão. Que isso é lícito, isso é possível, isso não vai denigrir a imagem de um homem de Deus, porque ele trabalha em uma outra empresa, uma outra área e dedica também ao pastorado. Isso é possível. Segunda coisa, não tem base bíblica teológica para dizer que o pastor fica rico, milionário, porque ele pastoreia a igreja. Não. Porque nós vimos o exemplo de Paulo. Paulo, ele tinha até um salário muito alto, muito bom, antes de ser pastor, antes de ser missionário, antes de cuidar da igreja do Senhor. Certo, amados? Pedro, pescador, João, André, Timóteo, você vê os pastores neotestamentários e mesmo os pastores do Antigo Testamento, os pastores que eram os profetas, né? Você não pode pegar Davi, que era rei, Davi, que era grande empresário, se tornou monarca muito poderoso, Salomão, que era rei, nasceu no palácio, não era pastor. E outro, o próprio Abraão. Abraão já foi chamado para servir a Deus, quando foi chamado de Ur dos Caldeus, um homem rico. E ele não foi pastor, ele era um líder patriarcal, ele era um servo de Deus, mas ele não se tornou um pastor. Pastor foi chamado para cuidar do rebanho de Deus, tipo Moisés, Arão e outros, né? E mais tarde, um pouco, temos os profetas, que não foram homens que se enriqueceram, pelo contrário, viviam uma vida simples, uma vida rústica, tranquila, sem nenhuma grandeza, sem dinheiro, como é o caso de Eliseu, que era pastor, profeta e formador de pastores. Sim, terceira coisa que eu quero terminar essa palavra,
Não vou me alongar muito, mas é certo, é correto um pastor milionário? Ele pode ser, porque ele era um empresário, porque ele trabalhava numa área de ganhar muito dinheiro, porque ele herdou uma empresa, porque ele já era um desembargador, um alto funcionário de uma empresa multinacional ou uma empresa governamental. Só como pastor, se a igreja dele tem 20 mil membros, 30 mil membros, ele tem que distribuir, né, com os demais pastores o ganho, a manutenção, para ele não concentrar nele próprio a renda para si próprio, mas ter uma distribuição social moderada, equilibrada para os demais obreiros e até para os membros da igreja. Por que não? Uma igreja muito abençoada, que multiplica o ganho, que tem muita renda. Por que não, como uma cooperativa, distribuir também ajuda para os membros da igreja? Né? Mensal, ou trimestral, ou semestral, ou anual. Ter também a membresia, ter um bônus. Né? Por que não? Não seria maravilhoso? Uma igreja que entra 100 mil, 200 mil reais por mês, 500 mil reais por mês. Então, o pastor teria uma renda, um salário ótimo e ainda daria para distribuir para os demais obreiros, né, uma renda justa e ainda dar um bônus para a membresia. Não seria uma coisa justa? Sim. Quero terminar essa palavra. E aí, pastor? Então, pastor, terceira coisa, o pastor, o obreiro que prega o evangelho deve ser pobrezinho, deve ser um coitadinho, deve ganhar muito pouquinho, não pode ter um bom salário. Ah, sim. Não é isso que eu estou falando, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. É preciso ter um salário digno, uma vida moderada. É bom quando pode ter essa vida. Quando é bom quando tem esse salário. É bom quando tem essa manutenção. Mas não de pessoa rica ou de classe média altíssima. Tem que ter uma vida moderada. Tem que ter uma de classe média alta, né? Não tão alta. Chega no patamar que você depois vai dividir com o outro o que você tem. Sabia? Pastor não foi chamado para ser pobrezinho, não. Para ser um coitadinho, não. Para ganhar pouquinho, não. E nem para ganhar enorme quantidade de dinheiro, né? Ser aquela pessoa importante que só tem seu avião, seu helicóptero e vai viajar para o exterior, suas férias só para os grandes palácios, o hotel mais caro da cidade, o local mais caro só para os ricos frequentarem, e as ovelhas dele nunca podem ir nesse lugar. A maioria das ovelhas não tem nem condição de fazer um turismo na sua própria cidade, não pode sair nem perto da sua praia, porque não tem bom salário, isso por 10, 15, 20, 30, 40 anos nessa vida. Então, moderação, cuidado, o amor me leva a olhar para meu próximo. O amor ajuda-me a olhar a necessidade do meu próximo. O amor me leva a ser equilibrado, a ser justo, né? a dar para o outro, para ajudar o meu próximo. Então, alguém diz, pastor Bonifácio, mas é justo, pastor, ter salário, ter ganho, ter manutenção? Ah, está na palavra, está na Bíblia que o obreiro é digno do seu salário, a manutenção. Paulo diz que ele, quando vivia pela igreja, pela obra, como ele pregava o evangelho, as igrejas mantinham a ele, mantinham a sua manutenção, davam para ele hospedagem, comida, pagava ali salário, mandava oferta sim para ele, mas não para ele ficar rico. Paulo foi um pastor que teve muita experiência de pobreza, dificuldade, ele passou por naufrágio, perseguição, foi aprisionado durante anos. Paulo sofreu, aprisionado. Por quê? Por amor a Cristo, por amor à palavra, porque ele era fiel a Jesus.
Ele não foi um homem de classe média alta, ele não foi um homem rico, ele não foi um homem poderoso. Ele foi um homem humilde, se humilhou pelo amor de Cristo e das ovelhas. E sabe, aqui na palavra de Deus mostra que teve uma época que ele estava tão necessitado, a igreja era tão pobre, a igreja era tão sem condições, que ele foi trabalhar, ele foi criar, fabricar tendas para as pessoas que compravam para morar no deserto, em lugares difíceis, para se abrigarem. Ele foi ou tornou-se por um período fabricador de tendas. Por quê? Porque havia muita necessidade, havia carência de condições da igreja pagar-lhe um salário. A igreja muito carente, havia uma pobreza muito grande na região e ele precisou trabalhar para se manter. Algo que não é vergonhoso para ninguém quando há necessidade. Esse assunto é um assunto polêmico, é um assunto importante, mas tem base bíblica para o obreiro ter o seu salário, ter a sua manutenção digna, honesta, bonita, equilibrada. Não tem base para qualquer pastor, qualquer líder se enriquecer via a igreja. Isso não tem base na Bíblia, não tem, como eu tenho provado para você através dessa palavra. É preciso o amor exercer primazia no meu e no seu coração. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós devemos dar graça ao Senhor pelo que Ele já fez por nós, porque Ele pagou o preço. Jesus pagou o maior preço na cruz do Calvário. Jesus deu exemplo de humildade e simplicidade. Ele não vivia nos palácios, ele não vivia na casa das pessoas mais ricas da Judéia, ali da Palestina. Quantas vezes ele ia hospedar e dormir na casa de Marta, Maria e Lázaro. Jesus, ele era recebido nas casas e diz a Bíblia que o Senhor Jesus com seus discípulos que dedicavam a sua vida para a pregação, para a evangelização, diz aqui em Lucas capítulo 8, que mulheres que tinham dinheiro, mulheres que se converteram de alta soma de salário, ajudavam a manter Jesus e seus apóstolos. Você sabia disso? Quero terminar lendo esse versículo. A manutenção, não enriquecimento, não a grandeza, não a vaidade, mas aquilo simples, né? Aquilo que não é nada de grandeza, né? Mas de coisa simples e humilde. Deus levantou mulheres que tinham dinheiro para manter o ministério de Jesus por bom tempo, por longo tempo, ajudando a mantê-lo com seus 12 discípulos, que era muita gente para alimentar, e eles deixavam de trabalhar secularmente para dedicar ao pastoreio das ovelhas, para ouvir e aprender de Jesus o ensino da graça de Deus, o ensino da palavra, para poder levar as boas novas do Evangelho ao mundo. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E os 12 iam com ele. Lucas 8, 1 e 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E o versículo 3 nos chama a atenção aqui sobre manutenção financeira. Lucas 8, 3. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com seus bens. Por um período, mulheres da alta corte, mulheres de alto emprego, prestavam assistência, apoio a Jesus com seus bens. Dispensavam seus bens, doavam para manter Jesus e os apóstolos por um período de pregação que Jesus ia de aldeia em aldeia. Acho muito importante esse assunto, fundamental. Muita gente tem maior confusão, maior dúvida sobre isso, e nós não devemos fazer acusação nem julgar ninguém. Não queremos condenar, nem julgar, não, nem atacar ninguém. Queremos só
falar de um assunto bíblico que não é proibido falar. Ele não é segredo, não é silêncio, não é segredo. Ele é público, está na palavra. E aqui não estou aqui para falar mal de ninguém, para atacar ninguém. Eu estou aqui expondo o que eu creio da Bíblia, o que é a verdade bíblica para você, tá bom? Qualquer dúvida você pode também me perguntar, pode mandar um pedido não, uma mensagem no meu WhatsApp 12996766449. Você pode perguntar, pode dialogar, né? Podemos tirar dúvidas, podemos comunicar. E eu gosto de construir, de ajudar, gosto de pensar, gosto de explicar e não gosto de julgar e nem condenar. Isso não é papel meu. Meu papel é esclarecer, é falar, e outra coisa, conceituar ideias ou expor ideias com liberdade, porque somos livres para pensar e para comunicar. Qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem, né, uma pergunta, um comentário para 12996766449. Que Deus o abençoe. Deus o ajude a compreender mais a sua palavra e a obedecê-la. E nós teremos alguns assuntos assim, curiosos, polêmicos. Eu vou falar vários títulos e assuntos nas próximas lives minhas. Tá bom? Você que me acompanha, faça sua inscrição no meu canal no YouTube, siga-me no Instagram, Pastor Bonifácio. Vamos em frente. Também estou no Facebook, meu nome é Valdeci Bonifácio. Eu sou pastor da Igreja Cristã Evangélica da Vila Industrial, na cidade de São José dos Campos, aqui no Vale do Paraíba. Vá nos visitar próximo domingo, às 19 horas, na rua Saigiro Nakamura, 693. Deus abençoe, um grande abraço, uma boa noite, uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém.